Vai gravar, parece. Aí, agora que começou a gravar. Mas, enfim, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo dia de hoje. Eu quero te agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Quero colocar o meu coração aqui já entregue para ti, ó Deus, para que nesse momento eu me esvazie de mim mesma, para que o Senhor possa me encher, ó Pai, para que o Senhor possa tomar a minha vida, fazer com que o Espírito Santo do Senhor me encha, para que eu seja apenas um instrumento para o Senhor aqui na terra. Papai, guarda meu coração, guarda a minha casa, e eu já te peço, Deus, tenha total liberdade em nosso meio. Que a tua palavra fala, ó Deus, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Então, se faça presente aqui hoje, ó Pai, e fale infinitamente mais através dos nossos corações. Vai falando através da minha vida, mas fale ao coração de cada um desses irmãos, ó Pai. Comece a usá-los, ó Deus, comece a falar, comece a movimentar, comece, Deus, a tua total liberdade sobre a nossa vida. Eu te peço para que o Senhor já abra o nosso coração, ó Pai, para que a gente consiga entender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Quer nos falar sobre sabedoria, quer nos ensinar, Senhor. Então eu já te peço, ó Deus, que o Senhor faça com que nós começamos a fazer os movimentos que precisamos fazer. Já nos desperta, ó Pai, a nossa missão, que a missão é espalhar a chama. Nos ensina, ó Pai, e nos direciona quais são as pessoas que a gente precisa trazer uma palavra, quais são as pessoas, ó Deus, que a gente precisa entregar ali o convite, fazer, ó Pai, o movimento que o Senhor quer que venhamos a fazer. Então, Pai, eu quero te agradecer, pedindo para que o Senhor nos direcione cada vez mais e infinitamente mais, ó Pai. Guarda o nosso coração, guarda a nossa casa, mude a nossa mentalidade, mude o nosso coração, que o Senhor derrame sobre nós hoje mais um pouco da sua porção de sabedoria, para que a gente possa vencer. Já são 21 dias na tua presença, Pai. Já são 21 dias buscando infinitamente mais a ti. Já são 21 dias trazendo o nosso coração e te entregando e te escolhendo dia após dia, para que a gente aprenda a ser pessoas mais sábias e que possamos ser usados pelo Senhor. Então, que o Senhor fale infinitamente ao nosso coração hoje e que o Senhor nos ensine a espalhar a chama. É isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente, quem quiser ir, ó, já aproveita, já manda o link para alguém, já convide alguém, quem tiver no gravado já vai compartilhando. Eu vou só compartilhar aqui, porque quando começou a gravar, retirou algumas pessoas. Aí só para eu mandar aqui, porque o pessoal, teve algumas pessoas que saíram. É isso. Já mandei aqui. E se alguém tiver com alguma dificuldade, pedir para me chamar. Mas vamos lá para mais um passo, né, em direção dessa sabedoria. E eu já quero deixar aqui o convite, gente. Amanhã tem a segunda palestra, né, o segundo passo da nossa jornada do Espalhe essa Chama, como alcançar vidas através do digital. Fica o convite para que vocês possam estar lá presente comigo, vai ser muito bom ter vocês, né, comigo lá nesse dia, que para mim ele é muito importante. Então, eu mandei o convite no grupo, caso você não possa, porque você tenha compromisso, ajude a divulgar, convide pessoas, espalhe a chama, poste, sei lá, de alguma forma, o que você puder fazer de movimento para me ajudar, serei grata, tá? Nós tivemos mais de 40 pessoas no último encontro, foi muito bom. Só que eu tô esquecido, né? Eu tenho sido muito low profile, não postei nada, não gravei nada, e eu acabei ficando sem material para postar, mas isso graças a toda a divulgação. Então é muito importante, né? A chama ela não fica reacesa, ela não fica acesa sozinha. É preciso de vocês. E se esse movimento aconteceu por causa de vocês, que a gente mantenha ele aceso através da vida de vocês, que isso é muito importante. Então, ajuda, né? Participa, seja ativo, posta, comenta, engaja, faça o que tivesse ao alcance de fazer.
E também tome as decisões, né? Tomar a decisão de estar lá, mesmo o pessoal que é de Santa Luzia, que quiser vir, sabe que tem carona, sabe que dá para dividir o Uber com mais pessoas. Então, assim, é só me avisar que a gente dá um jeitinho de juntar todo mundo para conseguir estar lá amanhã. Espero de coração que vocês tomem essa decisão. E vamos lá para mais um dia, né? Hoje, Provérbios 21. Estou com uma mesa bem improvisada, esse 14, vocês me perdoem. E aqui a gente vai aprofundar um capítulo que ele está cheio de sabedoria novamente na prática, né? Porque a gente entrou numa parte onde tem sido muita sabedoria de forma prática. Mas aqui os conselhos vai ser sobre justiça, sobre liderança, sobre intenção do coração e até como Deus vê as nossas ações. Então, para começar, eu não comecei do capítulo 1, eu comecei do capítulo 3, que Deus pesa o nosso coração mais do que as nossas ações. Que é tanto no versículo 2 e tanto no versículo 3 fala muito sobre isso. E para mim esse é um dos passos mais importantes. Por quê? Porque Deus ele conhece muito mais o nosso coração. Então, às vezes você tende a mentir até para você mesmo. Porque você, gente, o cérebro, ele é ótimo em criar desculpas, ele é ótimo em criar justificativas, ele é ótimo em fazer nada. Vamos supor, igual eu tô aqui convidando vocês. Aí você vai inventar um monte de desculpas sobre rotina. Se você realmente quisesse lá, você ia reorganizar a sua rotina para você estar lá. Só que o nosso cérebro, ele cria desculpas. Para mim, você pode criar. Tá tudo bem, é a sua escolha, eu vou entender e tal. Mas e para Deus? Quantas vezes Deus te pede as coisas? Aqui eu estou usando exemplo de mim, gente, não leve pro coração não, que eu não estou jogando indireto para você não, tá? Só não leve pro coração, só para trazer de forma prática. Então, quantas vezes Deus pediu para você algo que você não fez? E aí você ficou com justificativas. Isso, quando eu falo de mim também. Porque quantas vezes eu dei desculpas para não fazer o devocional? Muitas, milhares e milhares de vezes, sabe? Ataca muito o meu corpo, eu realmente passo muito mal. Aí eu ficava falando, nossa, eu já acordei mal, quando eu dou devocional eu fico mais pesada ainda, não quero. Só que aqui, o nosso primeiro alerta, o nosso primeiro ensinamento, ele já é, Deus pesa mais o coração do que as nossas ações. Ou seja, não estava adiantando nada eu fazer o devocional, sendo que meu coração eu ficava com preguiça mesmo. Deus precisou transformar o meu coração. E no versículo 2 fala: todos os caminhos do homem são retos aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável no Senhor do que oferecer sacrifícios. Aqui, o que tá falando? Que Deus ele não está se impressionando com as nossas aparências religiosas. Ou seja, não adianta nada você estar aqui no devocional, tudo bem que é um início, né? Deus ele chama a gente do jeito que a gente está. Mas você já sai daqui fazendo fofoca. Você já sai daqui criticando o devocional, falando, olha lá, fica falando de Deus, olha o cenário. Estou falando que eu que critico o meu próprio cenário, tá, gente? Estou dando exemplo meu, para você não achar que eu estou falando de você. Meu coração criticando o cenário, por quê? Porque eu já queria tudo perfeito. Mas não adianta nada você estar aqui, se doar, e você não colocar em prática. Lívia, mas meu coração ele já sai daqui reclamando, ótimo, coloca na presença de Deus, por quê? Porque quando eu fazia o devocional não querendo fazer, tudo que eu pedia a Deus era para que ele transformasse meu coração, que ele me desse força para concluir aquilo que ele queria. Então, apesar de resmungar, apesar de murmurar, apesar de fazer muita coisa, o meu coração lá no fundinho, na verdade, estava clamando por Deus. Por isso que ele me honrou. Só que aí não adianta. Eu até expliquei isso alguns dias atrás. Não adianta nada você pegar uma boa ação, você ir lá, postar até na internet, aquele monte de coisa. Se você quiser, se estiver preocupado só com os likes e com o dinheiro. Por quê? Você pode impressionar os homens, mas você não está impressionando a Deus. Porque ele está preocupado e ele está interessado em motivações sinceras, em justiça na prática, em retidão no nosso dia a dia. Então não adianta nada a gente fazer sacrifícios se o nosso coração está desviado. Eu já brinquei aqui com vocês que eu tinha um amigo que falava assim, acabei de sair do culto, agora eu posso pecar de novo.
Aí ele saía do culto, deixava a namorada em casa e ia pra balada pra trair a namorada. É isso que vocês têm que pensar, como é que está o seu coração? Como é que você está alinhado aí com a presença do Senhor? Nós temos uma pessoa que não acompanhou porque precisou fazer uma cirurgia, ela teve uma infecção no dente e realmente ali ela pode parar. Mas quando a gente começou, nós começamos com 11 pessoas, acordando 6:30 da manhã. E hoje se der 5, 7, mas fiel mesmo, que está com a gente desde o princípio, deve ter uns 3 ou 4. Por quê? Porque está com preguiça de acordar cedo. Aí dá um monte de desculpa. A sua desculpa não precisa ser para mim, porque seu compromisso não é comigo. Seu compromisso é com Deus. Então, qual tem sido a desculpa que você tem dado? Só que essa desculpa pode valer para você, mas comece a prestar atenção naquilo que você está dando de desculpa para Deus. Segundo passo, soberania de Deus sobre todas as autoridades. Aí a gente volta para o versículo 1. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Aqui, Deus está no controle mesmo dos governantes. Nada foge da direção dele. Ele está conduzindo a nossa história como tem que ser. E isso vai nos ensinar a confiar cada vez mais no Senhor do que nas estruturas humanas. Eu tô com problema com o carro já tem 15 dias. Hoje a gente buscou o carro, gente. Quando minha irmã chegou aqui com o carro ele começou a vazar óleo. Tem 15 dias que o carro tá indo pro mecânico, voltando do mecânico, indo pro mecânico, voltando pro mecânico. De uma parte espiritual, isso tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Enquanto a gente não soltar o controle, as coisas não acontecem, mesmo aquelas coisas que eram simples de se acontecer. Porque o que precisava de arrumar no carro era algo simples. E o que era impossível aconteceu. O carro não funciona se tiver sem essa peça ou se essa peça estiver estragada, que agora eu não vou lembrar o nome da peça. O carro funcionou com essa peça estragada. Ninguém sabe explicar. E aí conseguiram consertar a peça, trocou, teve que trocar a peça e tal, não sei o que. Agora se começa um vazamento que não sabe se explicar. Ou seja, a gente não pode ficar confiando no homem. A gente tem que confiar em Deus. E é tudo, quando fala que tudo está no controle dele, aqui no caso está falando até dos governantes, das autoridades. Eu estou trazendo para o nosso dia a dia, depois eu vou trazer sobre a nossa autoridade. Tudo está no controle dele, é tudo mesmo. Aí você pega e vira e fala assim, nossa, mas o governo... Gente, eu estou dando exemplo, tá? Não vem achar que eu estou falando de política, não. Mas o governo está muito ruim, tá? O país está em dívida, está tudo endividado. Deus está aqui nos convidando a acreditar nele, a confiar nele. Porque mesmo se o país está em dívida, ou nos outros países que estão em guerra, ou seja no que for, ele continua no controle. Quem tem que confiar? Eu e você. Quem tem que romper em fé? Eu e você. Porque se no plano dele, se a promessa dele é para que você prospere, meu filho, pode estar todo mundo no país falido. O milagre em você vai acontecer. O milagre na sua vida vai acontecer. Só que para que isso aconteça, você precisa crer. Ah, na minha igreja está tudo muito confuso, está tudo muito. Continua crendo. Se Deus mandou você estar lá, é porque você tem que estar lá, algo vai acontecer na sua vida através de lá. Então, independente do governo, independente da liderança, independente, por exemplo, da sua casa, vamos trazer aqui, porque os pais também são autoridades. Independente se você tem muito problema com seus pais, honre a vida dos seus pais. Independente se tudo isso está fora do controle, o Senhor está no controle de tudo. Igual eu falei com vocês, a gente tem enfrentado uma batalha muito pesada. O carro é o mínimo. O meu pai era para ser autoridade dentro da casa, quem acaba sendo autoridade sou eu.
E tá o caos, ninguém conversando com ninguém dentro da minha casa. E eu, apaziguadora, né, vem tampando os trem e resolvendo as coisas. Mas na certeza de que Deus está no controle de tudo. Por quê? Porque até essa confusão, até esse caos, vai me levar para onde Deus quer que eu esteja, vai me ensinar algo. Então, traz isso para a sua vida. Porque, independente do momento que você está passando, faz parte do seu processo. Livre, mas meu pai, mas minha mãe faz parte do processo. Então, vocês têm que aprender a honrar. O terceiro, orgulho e arrogância levam à ruína. O olhar do arrogante, o coração orgulhoso, planos maldosos são pecadores. Isso está no versículo 4. Então, a arrogância, ela é uma postura que Deus rejeita. E quem vive com altivez está caminhando contra a sabedoria. E está em direção à queda. Eu até brinquei aqui com a minha irmã, pedindo ela para ter um pouco mais de paciência, ela tá muito nervosa. Eu tô brincando muito com ela, falando com ela que ela tá precisando de sabedoria, que ela precisa entregar, porque senão as coisas sempre vão dar errado. Porque começa dando errado, a gente vai continuar dando errado até que você aprenda, até que você entenda, até que você entregue o controle para Deus para que ele possa restituir e fazer um milagre. E eu ainda brinquei, eu falei, olha, o nosso maior desafio é com o orgulho do papai. Meu pai, ele é muito orgulhoso. E automaticamente ele é muito arrogante. Então, eu não posso ser orgulhosa, eu não posso ser arrogante. Porque na palavra já ensina. Então, através disso, quem vai ter que ser sábia para poder quebrar o orgulho e a arrogância dele? Nós que somos filhos. Então, é através disso que a gente precisa saber. Você que tem dificuldade de perdoar, está precisando de viver o despertar da Fênix. Inclusive, a gente está trabalhando muito isso, sobre o perdão. Está na hora de se posicionar, gente. Está na hora de quebrar esse orgulho, quebrar essa arrogância e começar a trazer um lugar de humilde. Enquanto você não for uma pessoa humilde, Deus não vai te colocar e não vai te levar para os lugares que Ele quer te levar. Quarto ponto, o trabalho honesto gera vida, enquanto a pressa por enriquecer leva à pobreza. Guarda isso. A pressa de enriquecer leva à pobreza. E o trabalho honesto vai gerar vida. No versículo 5 está: os planos do diligente conduz à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão fugaz e armadilha morta. A sabedoria, gente, ela vai promover uma disciplina, uma consistência, uma constância e a honestidade. Hoje era para ser minha folga, mas como eu tenho a palestra amanhã, eu tive que levantar e eu tive que fazer. Tive que montar a palestra, que eu não consegui montar no final de semana. Eu estava aqui agora montando o que eu vou colocar no PDF. Ainda tem que pensar em numa coisa de material de apoio. Ainda tem as lembrancinhas que eu preciso fazer. Ou seja, é uma disciplina e uma constância. E vocês não sabem, assim, só a Juju que sabe. A Juju e a Samara. Eu acordei hoje, na verdade começou ontem, uma crise alérgica, e eu acordei hoje com, eu não sei se é conjuntivite, porque eu não fui ao médico. Mas o meu olho esquerdo, ele estava completamente inchado e fechado. E aí, na parte da tarde, o direito começou a atacar. Poderia fazer o quê? O olho tá doendo, vou cancelar tudo, vou cancelar a palestra, porque se for conjuntivite, né, não pode ter contato com os outros, não posso fazer nada. Só que a nossa vida e a sabedoria vai nos exigir uma disciplina e uma constância. E eu falei, eu vou usar o que eu posso ao meu favor. Então, eu comprei os colírios que eu já tenho o costume de usar, tomei o remédio, fiquei mais improdutiva, porque o antialérgico ele dá aquela preguicinha, né? Bate aquele cansaço. Mas eu fiz o que precisava ser feito. E por menos a gente tem desistido. Só que a gente precisa estar em movimento, gente.
Não é porque eu só quero enriquecer, eu falo muito aqui de riqueza com vocês, eu quero ser milionária, eu vou ser milionária. Mas não é a qualquer custo. E eu faço de coração, eu faço com amor. Porque através disso a gente vai romper tudo aquilo que seja preciso para ser rompido, para a gente fazer o que precisa ser feito. Então, buscar desesperadamente por uma riqueza, especialmente por um caminho enganoso, vai nos levar à destruição. Mas Deus honra quem vai trabalhar, quem vai ser fiel, que está trabalhando ali não só pelo lucro. Porque, por exemplo, a palestra é gratuita, eu não estou ganhando nenhum real com a palestra. Eu estou gastando, né? Porque eu sou de detalhes, eu sou da lembrancinha, então eu tenho o meu investimento. Mas eu não estou ganhando nem do meu Uber. Mas eu não estou preocupada com isso. Por quê? Porque eu sei que se Deus me levou para lá é porque tem algum propósito. Talvez eu tenha que aprender algo. Talvez eu não vá ganhar no financeiro, mas eu vou ganhar uma transformação. Igual na semana passada, eu acordei, eu estava com o coração aflito, mandei uma mensagem no pastor, recebi uma oração que, assim, mudou o meu dia. Então, eu queria que você começasse a revisar aquilo que você tem feito somente pelo dinheiro. Porque tá na hora da gente acordar para a vida, gente. Não é só o dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência. Mas também não adianta a gente ficar de braço cruzado, a gente precisa entrar em movimento. Então, o que você está fazendo? Ah, eu estou orando. Não, é oração, precisa de ação. Não é só orar, não. O que você está fazendo? Ah, mas eu não sei qual é a missão. Vai amanhã lá no Tadeu, que eu vou falar muito sobre isso. Mas eu não sei o que Deus quer para mim. Vai amanhã lá no Tadeu, eu vou falar sobre isso. Eu também não sei o que Deus quer para mim. Mas eu não deixo de estar em movimento. Por quê? Porque a gente só vai descobrir movimentando. A gente só vai descobrir no meio do caminho. Porque ele vai realinhando a rota. Agora, você ficar sempre de braço cruzado esperando, estou esperando Deus me responder, ele já respondeu e você nem viu. Porque você não quer ver. Você não quer sair da zona de conforto. Você não quer começar a fazer os movimentos, você não quer ter constância. Você não quer ter essa disciplina. Aí você fica mentindo para você. É o que eu falo. O pior não é mentir para o outro, gente. O pior é você mentir para você mesmo e ficar dando desculpinha para você. O quinto passo. Violência, corrupção e engano levam ao colapso. Versículo 7, versículo 8. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir com justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Quem vive de forma corrompida será destruído pelas suas próprias ações. Então a justiça ela vai nos proteger enquanto os enganos nos consomem. A escolha tem que ser nossa, gente. De escolher todos os dias ali um coração que ele está no Senhor. Eu estava preparando eu preparo um dia antes, né? Estava preparando o devocional com uma imensa tristeza, porque eu não sei se vocês viram, teve uma professora que desapareceu na sexta-feira, né? Na sexta-feira foi o último contato que tiveram com ela. E aí, quando foi ontem, acharam o corpo dela. Eu não gosto de ver notícia por isso, porque eu fico muito impactada com o trem fica na minha cabeça. Eu sonhei simplesmente a madrugada inteira com esse problema, com esse fato. Por quê? Porque foi uma violência. Existiu provavelmente uma violência sexual. E o que que nos traz a proteção, gente? Não é que eu não vou julgar aqui ela, porque eu nem a conheço, né? Nem sei quem é ela, não posso falar se ela orava, se ela não orava, e nem nada. Mas o quanto mais a gente buscar a sabedoria, mais a proteção a gente vai ter. Que é como se a sabedoria ela fosse para a gente uma visão espiritual aberta, sabe? Não estou falando aqui que não acontece coisas ruins, por exemplo, com pessoas que oram mais. Não. Quem assistiu o filme que eu coloquei, né? Fé pro Impossível, eu acho, não lembro agora, mas quem assistiu o filme vai ver que a mulher do pastor ela foi atacada, ela sofreu um monte de pauladas, isso é uma história real, não é uma mentira.
Ou seja, ela sofreu algo que foi ruim também. Não vou falar que não acontece coisas ruins, minha vida tá aí. Desde quando a gente começou, já na verdade desde o ano passado, que é luta atrás de luta, quando eu comecei a posicionar aqui através do devocional. Mas quando eu decidi fazer esse trem de sabedoria mesmo, misericórdia. Tem dia que eu não dou conta de respirar, gente. Tem dia que quando eu vejo, já é meia-noite, eu falo, nossa, eu tenho milhões de coisas para fazer ainda, eu tô exausta. Não é que não vai acontecer coisas ruins, entende? Mas é como se pra gente a justiça fosse nos protegendo. E tudo na vida vai ter um porquê. Então eu não tô falando que ela mereceu isso, jamais. Eu fiquei profundamente triste. Eu queria até que vocês orassem pela família dela. Eu fui extremamente tocada, acho que por isso que eu sonhei a noite inteira com ela. Porque eu imagino o grande sofrimento dela. Se eu pudesse orar para que a violência acabasse no mundo, gente, para que não existisse mais violência, nem corrupção, nem engano, eu queria isso. Então, eu só quero que vocês entendam o quanto é importante a gente buscar essa proteção dentro da sabedoria. Por quê? Porque, infelizmente, quem vive de forma corrompida, que não estou falando que é o caso dela, lembrando disso, mas que nós vamos pagar em vida. Aqui, no caso, eu quis usar mais o cara ou a pessoa, porque nem se sabe, o pior de tudo é que nem se sabe o que aconteceu. Até então, eu não quis procurar saber hoje, para eu não ficar com esse trem na minha cabeça, mas nem se sabe o que tinha acontecido com ela. E aqui eu estou falando sobre a justiça de Deus. Com certeza, algo vai acontecer com essa pessoa. Por quê? Porque ele escolheu o caminho da violência. Mas eu acredito que a vida dele possa ser salva, acredito. Se ele realmente, se essa pessoa que fez isso realmente ali quiser um perdão de verdade, tem como a vida ser transformada. Mas me entristece muito de saber que as pessoas estão tão perdidas ao ponto de fazer tanta injustiça, tanta maldade. Então, assim, por mais que isso não faça com que a gente não viva coisas ruins, mas vamos buscar cada vez mais de Deus, principalmente a sabedoria, para que a gente não viva nesse mundo de violência e de corrupção, que aqui no caso a gente não seja essa pessoa que leve mais desgraça para a vida de outras pessoas. Porque imagina como que está a família dessa moça hoje. Ela é professora, gente, imagina como que está a escola. Imagina como que ficou a cabecinha dos alunos. Quando eu perdi minha vizinha, que era professora, nós fomos no enterro dela, lotado de aluno, o povo desesperado. É muito ruim. Por isso que a gente precisa nos fortalecer. E aí, indo para o sexto ponto, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E isso me tocou profundamente, eu juro para vocês, eu fiquei muito mal o dia inteiro. Sexto, é melhor viver com simplicidade e paz do que com luxo e contenda. Aqui, gente, não está julgando o luxo, tá? Mas está julgando que quem quer enriquecer e traz contenda através disso. Então, é muito melhor a gente estar ali em paz do que a gente viver sempre em briga. Isso está no versículo 9 e no 19. É melhor viver num canto do telhado do que como uma mulher briguenta numa casa ampla. É melhor viver no deserto do que em uma mulher briguenta na irritadiça. Aqui, gente, não quer dizer que é só mulher, tá? Mas a paz do lar ela é mais valiosa do que o conforto material. Porque as contendas constantes, elas vão drenar a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. E isso serve para todos os relacionamentos. Não é só para dentro da nossa casa, é dentro da nossa igreja, é dentro das nossas amizades, é no nosso trabalho. É a gente aprender a honrar a vida do outro. Porque de que vale o dinheiro se você não tiver nem com quem você compartilhar? Por isso que muitas das vezes Deus até nem nos abençoa com aquilo, não é porque a gente não está pronto. Porque se ele tivesse o dinheiro, você estava soberbo hoje.
Por isso que a gente tem que olhar muito, orar muito pela nossa soberba, para a gente aprender a lidar até mesmo com o nosso financeiro. Porque isso é muito importante. Então, não é que o dinheiro é ruim, tá? Porque aí isso vira várias crenças. Depois eu quero montar um devocional sobre o porquê da riqueza, né? E o porquê que isso gera. Isso vai ter que ser numa segunda-feira mesmo, porque vai gerar muitas aulas do porquê desse financeiro e por que a gente fica com tanta crença dentro da religião com o dinheiro, que a gente acha que o dinheiro é ruim, é porque sempre traz essas comparações. Só que não é que é para ser ruim, por exemplo, Samuel, que escreveu Provérbios, ele foi um dos caras mais ricos, se não o mais rico. Isso não quer dizer que o dinheiro é ruim, é a forma como a gente lida com ele. Por quê? Porque o dinheiro corrompe, gente. O poder corrompe. E aqui ele fala que é melhor ser a simplicidade do que ser corrompido. Por isso que tem que ter sabedoria até para enriquecer. Não é que o dinheiro é maldito, é que a gente precisa ter sabedoria. Sétimo ponto, o justo aprende com o castigo alheio e cresce com sabedoria. Ou seja, não é necessário que a gente erre. A gente aprende com o erro do outro. Você analisa o erro do outro e fala, opa, eu fico brincando que assim, eu não tenho relacionamento, né? Mas o que eu mais tenho tratado, gente, ultimamente é relacionamento. Misericórdia. Todos os dias vem alguém sobre relacionamento para mim. É todos os dias mesmo. Vem alguém sobre relacionamento. E aí, o que eu preciso fazer? Eu aprendo com o erro deles, para não cometer quando o meu chegar. Quando o zombador é castigado, o inexperiente aprende. Quando o sábio recebe instrução, adquire conhecimento. Está no versículo 11, o 12. O justo observa a casa do ímpio e o leva à ruína. Então, o sábio ele vai observar os erros do outro para aprender com eles. Ele não vai precisar quebrar a cara para depois crescer, ele já vai saber que aquele caminho ali não vai levar a nada. Então, a sabedoria ela vai estar entre o discernir o que é destrutivo e evitar os mesmos caminhos. Se você viu a pessoa andando ali, caiu no buraco, você vai fazer o mesmo caminho que ela? Claro que não. É sobre isso na vida. Você está vendo uma pessoa errar, você está vendo que aquilo não é bom, você não vai repetir. Você vai andar desviando daquilo. Oitavo ponto. A generosidade é o caminho da bênção. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não será ouvido. Aquele que busca justiça e o amor leal encontrará vida e justiça e honra. Ensinamento. Se Deus se importa com os necessitados, e quem é generoso recebe o favor. E a verdadeira justiça da espiritualidade envolve compaixão ativa e justiça. Mas, gente, aqui a gente sempre tem que ter muita sabedoria quando a gente está falando disso. Eu falo isso com vocês toda vez que a gente entra na coisa de generosidade. Generosidade é a gente ajudar quem precisa, mas a ação sem transformação não vai gerar em nada. Se você for hoje lá entregar comida aos pobres, ele vai continuar esperando que alguém leve comida para ele. Então, quer dizer que eu não posso fazer? Pode. Você faz aquilo que for, que Deus tocar no seu coração. Você pode fazer o que você quiser. Eu estou falando o seguinte: se você leva comida para quem está debaixo do viaduto, ele vai continuar querendo ficar no viaduto, porque ele vai esperar que amanhã alguém faça o que você fez hoje por ele. É muito bonito? É. Mas o que a gente pode fazer para que haja uma verdadeira transformação? Sabe quem eu gosto de ajudar? Quem trabalha mesmo na rua. Mas eu ainda tenho até sabedoria para escolher. Eu lembro que um dia uma mulher veio para mim, eu fui na Oiapoque, não lembro fazer o quê. Antes eu amava andar no centro, hoje eu acho super caótico, então eu vou muito rápido e volto muito rápido. Eu tava esperando meu Uber já estava chegando na esquina, me chega uma mulher com uma cara assim de dó, de piedade, assim, de tô morrendo. Moça, por favor, compra, eu preciso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu abri minha bolsa, eu tinha uma nota de R$2, era tudo o que eu tinha.
Eu tinha Pix, mas em dinheiro era tudo que eu tinha. Eu tirei, entreguei para ela e falei assim: Deus abençoe. Não precisa me dar nada, não. Eu tenho isso aqui, é o que eu posso te dar. Ela tomou da minha mão e começou a me xingar. Filha da... Foi o menor dos xingamentos que ela me deu. Que era muito melhor se eu tivesse comprado para abençoar verdadeiramente o trabalho dela. Eu não queria bala. Eu só tirei os R$ 2 e dei. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter sabedoria até quando a gente está querendo ser generoso. Será que a gente deve comprar isso ali para abençoar essa pessoa mesmo? Em contrapartida, eu vi um cara que estava vendendo bombom no sinal e comprei dele. Eu não ia comprar. Eu estava voltando do médico com a minha irmã nessa época. Eu não ia comprar. Deus falou comigo assim: compra. Aí ele me entregou e falou: o Pix está aí, senhora, você pode fazer depois. Aí eu fui e fiz um Pix a mais, porque Deus colocou isso no meu coração. Então eu paguei a mais para essa pessoa. A gente precisa ter uma noção do que é a generosidade. Lívia, eu não tenho dinheiro hoje. Fazer o que eu estou fazendo aqui é generosidade. Por quê? Porque você está doando seu tempo. E tempo é vida. Escutar alguém com muita atenção é generosidade. Você pegar, por exemplo, e no quem vai no Reacende a Chama, um lugar à mesa que ganha uma lembrancinha, você pegar essa lembrancinha e distribuir com alguém com sabedoria e generosidade. Você mostrar para alguém que você se importa também é generosidade. Quem é que nunca recebeu uma mensagem minha? Uma mensagem aleatória que eu tô falando. Se eu não tiver o número, não vale contar, né? Mas pela lista que eu tô vendo aqui, ninguém. Que eu sempre mandei. A Caroline, por exemplo, é uma das que podem falar sobre isso. Mandei mensagem, convidei, chamei, trouxe para perto. Por quê? Porque isso é ser generoso. Não sabia nem quem ela era. Que ela veio do Instagram. Fazer questão do outro é generosidade. Não sabia se era rica, se era pobre, se estava feliz, se estava triste. E eu nem me preocupei com isso. Por quê? Porque era sobre a vida dela e não sobre ela em si. É a gente fazer o que a gente pode. Ser generoso é fazer igual a Evelyn, que vai servir pra gente no próximo dia 17, que vai ser o nosso encontro. Que, inclusive, quem quiser já tem que garantir, porque já não tem espaço mais não, tá? Acho que tem 5 vagas só. Ela vai servir com todo o coração, sem cobrar nada, gente. Tem muitas formas de como ser generoso. A sabedoria, vamos pro 9, né? A sabedoria vence a guerra com estratégia, não com força. Os sábios conquistam a cidade dos poderosos e derrubam a fortaleza em quem confiam. Versículo 22. Os planos são firmados com os conselhos e com a sabedoria que se faz a guerra. Versículo 30. Estratégia, conselho e sabedoria valem mais do que a força bruta, gente. Então, a gente não tem que tomar decisão importante nenhuma sem buscar a direção de Deus e de pessoas sábias. Por quê? Porque senão a gente perece. Quando eu estava nessa decisão da minha mudança, que eu ainda nem divulguei no Instagram, né, gente? Tô péssima com rede social. Nossa, Deus tem que me perdoar, viu? Mas, quando eu estava nessa decisão da mudança, eu fiquei em silêncio. Eu não contei para ninguém. Tá tudo muito bagunçado ainda na minha vida por causa disso, porque eu tomei a decisão assim no último segundo do segundo tempo. Mas eu fiquei em silêncio. Por quê? Porque eu não queria tomar decisões erradas. Então eu busquei conselhos, não foi nem de pessoas assim, né? Foi conselhos espirituais, foi pessoas que são referências espirituais para mim. Fui ali orar, fui ali jejuar, fui ali buscar em Deus mesmo para que eu tomasse a melhor decisão dentro daquilo que era o direcionamento dele. E eu lembro exatamente do sonho que ele me deu. Que ele ainda virou para mim e falou assim: para de achar que você vai ganhar a guerra
através do seu conhecimento, através daquilo que você estudou, através daquilo que você sabe. Essa guerra você só vai vencer em oração e no silêncio. Eu estava estudando, gente, para eu poder entender mais, para ver se eu ia mudar mesmo, se eu ia voltar para casa, fazendo os cálculos, vendo o que que dava bom, o que que não dava bom, o que que era melhor, o que que não era melhor, o que que eu podia fazer, como que eu podia fazer. E a minha resposta não estava ali, não estava na estratégia, não estava no que eu devia mais fazer, estava exatamente na obediência, no silêncio, na oração. Então, acorda para sua vida, se tá difícil para você, não vai achando que você vai resolver com conversa, vai resolver com briga. Eu falei com a minha irmã hoje, falei que, por favor, faz a sua oração, entrega o controle, entrega essa raiva que você tá, porque enquanto você quiser ficar brigando com o mecânico, o carro vai dar ruim. Vai acontecer alguma coisa para poder deixar a gente puto. Entrega. Por quê? Porque, gente, nós vamos vencer a guerra na oração. Eu falei, Deus, eu já não sei mais o que eu faço, não. Então tá nas suas mãos. Porque a gente já tomou prejuízo financeiro com tudo isso. É carro que vai, carro que volta. Tá nas suas mãos. Hoje a gente já viveu um milagre, porque eles entregaram o carro com a gasolina na reserva da reserva. O tempo que a gente passou aqui só para poder passar na papelaria para buscar a lembrancinha de amanhã, quase que não dá pra gente chegar no posto, gente. A gasolina acabou quando a gente chegou no posto. No entanto, o carro ficou com dificuldade até de ligar, porque tinha acabado a gasolina. Tem coisas que vão ser pelo milagre. Então, tudo que você fizer, faça debaixo da sabedoria, da oração, e entregar, entender que é a estratégia que vem do alto. Não é a estratégia que vem do seu coração, da sua mente, do que você pensou, do que você estudou, não. Claro que você também tem que estudar, não adianta, né? Você pegar e falar assim, Deus, eu vou começar a vender aqui agora, e vai vender tudo pelos cocos. Não, você vai estudar. Mas você vai estudar e vai colocar nas mãos de Deus e vai falar, Deus, e aí? Mas qual estratégia que eu vou usar? O que é que o Senhor quer que eu faça? E deixa as coisas fluírem. Para a gente fechar o último ponto, Deus vê além das palavras, ele pesa o espírito, que é para complementar o primeiro. Quem vigia a boca e a língua evita muitas angústias. Não há sabedoria alguma, nem discernimento, nem plano que possa se opor ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Versículo 23, o 30 e o 31. Então, por mais que a gente planeja tudo, por mais que a gente fale as coisas, é o Senhor quem vai governar os nossos resultados. Então, falar com sabedoria vai ser depender de Deus, e agir com providência são as chaves para a nossa vitória. Então, ele vai pesar a nossa alma, é aquilo que você verdadeiramente anseia, não é só aquilo que você fala, mas você saber falar vai evitar muita angústia. Você ter discernimento vai fazer com que você escolha os planos que ele tem para você. Porque por mais que a gente faça a nossa parte, né, que no caso o versículo 31, prepara os cavalos para o dia da batalha. Por mais que a gente faça a nossa parte, quem vai dar a vitória é ele. Por isso que eu falo, orem, entrem em ação. Porque aqui fala, o Senhor não está falando que o Senhor dá a vitória. Só, deu a vitória, não. Tá, prepara seus cavalos para o dia da batalha. Ou seja, você precisa estar em ação. Mas o Senhor que dá a vitória. Mas tem que preparar os cavalos. Sem preparar os cavalos, não tem vitória. Então você precisa fazer a sua parte para que se cumpra aquilo que ele quer. E a conclusão disso tudo, né, é que a verdadeira sabedoria ela vai começar no coração.
E ela vai ser revelada nos nossos atos. Deus, ele sonda as nossas motivações, não somente as nossas atitudes. Integridade, generosidade, disciplina e paz são marcas de uma vida sábia. E acima de tudo, gente, os planos do Senhor sempre prevalecem. Por isso não basta a gente fazer planos, é preciso a gente buscar do mais profundo, o nosso propósito. Quero que vocês fechem os olhos para que a gente possa orar juntos. Mas mais do que nunca, eu quero que você clame pelos seus planos, mas alinhando os seus planos aos planos de Deus, alinhando o seu coração ao coração dele. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. Quero te agradecer, ó Pai, por mais esse passo em direção à sabedoria. Quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado de direcionamento, tem falado em nosso coração, tem trazido, ó Pai, o conhecimento para a nossa fé, tem feito, ó Pai, grandes maravilhas. Ó Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Grande tem sido os seus feitos e as mudanças que têm acontecido na nossa vida. Hoje, Deus, eu já quero te agradecer pelo Senhor ter nos dado mais essa porção de sabedoria, Pai. Que o Senhor rompeu os céus e desceu sobre nós essa sua unção. Que junto com essa unção de sabedoria venha de ousadia, de discernimento e de paz, ó Pai. E que o Senhor renove as nossas forças dia após dia, para que o Senhor possa trabalhar infinitamente mais no nosso coração. Papai amado, papai querido, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda os nossos. Que o Senhor possa guardar o nosso propósito do Reacende a Chama. Cuida de cada uma das pessoas que estão ali no grupo, ó Pai. Visita cada vida, visita cada alma, visita cada pessoa que está ali, ó Pai, para que possamos trabalhar o teu propósito. Para que o Senhor possa romper todo e qualquer feito ali, Senhor. Para que o Senhor possa fazer com que as coisas verdadeiramente aconteçam. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa cuidar cada vez mais de cada um de nós. Visita o nosso coração nesse momento, Pai, porque o Senhor conhece o desejo do mais profundo da nossa alma. E faça conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Faça conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Mais do que nunca nós precisamos de ti, Pai. Mais do que nunca nós precisamos do Senhor. Alinhe os nossos planos e os nossos sonhos com os teus planos e com os teus sonhos, Senhor. Alinhe as tuas vontades com a vontade do nosso coração. Alinhe os nossos sonhos, as nossas visões, as nossas promessas, os nossos milagres, que tudo aquilo que o nosso coração ansiar no mais profundo, Senhor, esteja alinhado com o Senhor. Papai amado, papai querido, Jesus, fala com a gente, Pai. Fala com a gente, Senhor. Nos ajude a romper em fé. Renova as nossas forças para que a gente consiga permanecer, ó Pai. Para que a gente permaneça, Senhor, e que a gente vença. Vença os dias maus, Pai. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Te peço, Deus, fala comigo. Fala com cada um de nós. Guarde a nossa vida, Pai. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração. Nos ajude a ir além na sabedoria e na maturidade espiritual. Eu te peço, Deus, para que em nome do Senhor Jesus, o Senhor já abençoe o nosso Reacende a Chama um lugar à mesa no dia 17 de agosto, que seus anjos já estejam acampados na casa da Simone, guerreando a nossa guerra, ó Pai. Escolhendo cada um que vai se assentar lá nesse dia. Que o Senhor já trabalhe em nosso favor, ó Pai. E que tudo aquilo que tem se levantado contra o nosso projeto já caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida também caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, guerreia a nossa guerra, Pai. Toma a frente da nossa vida. Toma a frente do nosso problema. Toma a frente da nossa aflição. Toma a frente dos nossos medos.
Que tudo aquilo que o inimigo tem nos acusado, que tudo aquilo, Deus, que tem se levantado para travar a nossa batalha, para travar a nossa vida, Deus, já caia por terra em nome do Senhor Jesus. Começa a nos dar direção. Começa a nos mostrar, Deus, como podemos sair dessa situação. Esteja à frente de tudo aquilo que nós precisamos de Ti, Senhor. Mais do que nunca nós precisamos do Senhor. Eu te peço, Deus, fala com a gente. Fala com a gente, papai. Que o Senhor possa receber cada um dos pedidos de oração. Que o Senhor possa visitar cada pessoa que está no hospital. Que o Senhor possa transformar cada vida. E obrigada, Pai, por cada testemunho vivo. Obrigada por cada promessa entregue. Obrigada por cada batalha vencida. Obrigada, Deus, por nos trazer o renovo dia após dia. E obrigada por nos fazer mais do que vencedor na Tua presença. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai. Nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de renovo, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana de sabedoria, Senhor. Para que a gente possa romper, ó Pai, e vencer cada dia, cada batalha. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, que a gente faça uma extraordinária semana. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã de manhã.